Obrigado, Vanim. Boa noite a todos. Para mim é uma alegria sempre poder participar aqui do grupo, a convite do Vanim. E eu fiquei surpreso quando eu recebi o convite para falar do Cristo Consolador, porque é um assunto bastante explorado já, né? Para aqueles que estudamos o Espiritismo. Então nós pensamos juntos em como trazer talvez uma percepção um pouquinho diferente daquela convencional que nós temos do estudo do Cristo Consolador e do Consolador Prometido, para que a gente possa ampliar um pouco mais as nossas reflexões acerca do que o Espiritismo nos propõe, né? Então, se por acaso ficar assim muito denso, muito pesado, vocês me avisem, até porque eu não sei até onde a gente pode ir no aspecto psicológico, né? E aí vocês vão me avisando, tá bom? Se puder eu vou apertando mais ou vou soltando mais. Ah, não, é só para gravar. É só para gravar o áudio. Vamos ficar mais pertinho, será? Se a gente ficar mais pertinho, a gente se ouve. Melhor, ó. A gente fica mais junto, então. Vem mais perto. Bom, então eu dividi assim a nossa conversa, esse nosso bate-papo em 3 momentos. Um primeiro momento em que nós vamos apresentar o contexto histórico e o contexto cronológico em que o Cristo apresenta o Consolador Prometido. Para a gente entender em que momento Jesus fala do Consolador Prometido, que situação estava acontecendo, né? Em que momento da sua trajetória no planeta, né, enquanto esteve conosco encarnado, ele apresenta o Consolador, para a gente entender um pouquinho, e também sobre o que Jesus fala, né, nesse registro que está no Evangelho de João. Então, mais ou menos uma meia horinha aí para a gente falar sobre isso, talvez um pouco menos. Depois nós vamos então apresentar o que é essa proposta que Jesus se refere do Consolador Prometido, né? O que é esse Consolador Prometido? Será que a gente pode entender que é a doutrina espírita, mas que aspecto é esse que a doutrina espírita nos ensina, que nos consola, né? Então, entender essa proposta, que é uma proposta renovadora de consolo, que é uma proposta basicamente de despertamento ético-moral, porque muitas pessoas também têm no Consolador algo ou alguém, né? Algumas pessoas ainda têm um alguém, outros têm um algo que vai resolver os seus problemas, né? Então, Consolador é algo ou alguém que vai resolver a minha doença, que vai resolver os meus problemas financeiros, que vai resolver os meus sofrimentos. E será que é essa mesma proposta quando Cristo apresenta o Consolador, né? E esse pensamento é muito comum ainda, né? A gente vê que muitas pessoas buscam os templos religiosos ainda tentando fazer barganhas, negócios, né? Eu te ofereço isso para Deus, mas aí Deus tem que me dar isso em contraponto, né? Então a gente vai entender nesse segundo momento o que é essa proposta então do Consolador. E aí vamos trabalhar alguns exemplos dessa própria proposta que o Cristo se refere no Evangelho, né? Pegamos especialmente um exemplo que é bastante interessante para essa análise que a gente vai fazer do Cristo Consolador, tá bom? Bom, então, para iniciar, vamos entender essa apresentação do Cristo Consolador e esse livro de Humberto de Campos, que é o livro Boa Nova, é um livro que particularmente eu gosto muito para a gente entender os aspectos históricos de Jesus. Porque Humberto de Campos ele tem uma abordagem bastante interessante quando ele relata algo que aconteceu no Evangelho. Quando nós vamos no Evangelho mesmo, né, lá na Bíblia, ou na tradução agora do Novo Testamento, do Haroldo, quando você pega o Evangelho, você tem o relato do que aconteceu, mas de forma geral, a gente não tem assim o que aconteceu antes, o que aconteceu um pouquinho depois e mais ou menos o contexto daquilo que havia naquele momento,
né? E nem sempre os evangelhos têm uma sequência cronológica. Tem evangelhos, por exemplo, que começam narrando algo que já é muito adiantado na vida pública de Jesus. E depois eles retomam aspectos que é mais inicial. Então não há essa preocupação cronológica com os acontecimentos. Mas alguns deles têm. Por exemplo, João tem uma preocupação cronológica, né? Ele vai narrando os fatos conforme aconteceu. A gente já vai falar sobre isso. Então, Humberto de Campos ele tem uma preocupação bastante interessante. Toda vez que ele narra um fato, ele trabalha com 3 aspectos, né? O primeiro aspecto que eu gosto de chamar é de moldura histórica. Então, antes dele narrar exatamente o que aconteceu, o que Jesus fez, ele faz um contexto histórico. Ele vai discorrer onde aconteceu aquele fato. Então, ele vai falar sobre o lugar, em que cidade Jesus estava, em que momento era, né? Por exemplo, o Cristo Consolador era o momento da Páscoa. Então, quando ele narra que é a Páscoa, a gente já sabe pela tradição judaica que era em abril. Esse foi o período, o mês a que Jesus se refere a esse Consolador, né? Então ele fala também de quais acontecimentos antecederam aquilo que ele vai narrar, bem como o que seguiu-se aos fatos. Então isso é muito interessante, né? Por exemplo, para a gente entender isso, quando a gente avalia a mulher equivocada ou a mulher adúltera do Evangelho, aquela que está em praça pública que vai ser apedrejada, nos Evangelhos nós temos a narração do fato. Então a gente sabe o que aconteceu, que Jesus chega, pergunta àquele que estiver sem pecado que atire a primeira pedra, depois acolhe a mulher, né, e diz para ela: onde estão os teus acusadores? Se ninguém te condena, também eu não te condeno, vá em paz, né, e segue sua vida. E acaba ali a narrativa do Evangelho. Mas quando a gente lê essa mesma perspectiva histórica por Humberto de Campos, a gente vai ver que não acaba ali. Ele vai discorrer o que acontece com essa mulher quando ela sai da praça pública, quando volta para casa. O que essa mulher fica sentindo intimamente depois do contato com Cristo. Inclusive a necessidade dela de voltar a conversar com Jesus. Então ela retorna à casa de Simão Pedro mais tarde, procura Jesus novamente e conversa com ele. Então isso não está no Evangelho, né? Isso é um presente que nós da doutrina espírita temos, no sentido de termos essas obras psicografadas que são, na verdade, revelações mesmo do mundo espiritual para nós, né? Então, além desse contexto histórico, dessa moldura, seria como se fosse essa moldura aí, né? Aí Humberto de Campos vai pintar um quadro. Então, ele dá a moldura histórica, depois ele pinta o quadro, que é a tela, né, que a gente pode didaticamente chamar assim, que é o ensinamento moral de Jesus. Então, Humberto de Campos vai se preocupar com o que Jesus ensinou, né? No sentido que nós vamos estudar, Jesus falou sobre o Consolador prometido. Mas o que? Qual é o ensinamento moral de Jesus quando ele apresenta o Consolador? Porque pensar que o Consolador é o Espiritismo é algo muito superficial. É ficar na superficialidade do que Jesus ensinava. Então a gente vai ter que aprofundar muito mais para entender. Mas o que é isso no Espiritismo que permite que seja o Consolador, né? E será que é só o Espiritismo? Será que a ciência evoluindo não pode comprovar coisas que o Espiritismo ensina e se tornar também consoladora nesse ensinamento moral? Então é isso que a gente vai discutir. E aí ele finaliza então, veja o contexto histórico, o ensinamento, e ele finaliza colocando essa tela numa parede, que na verdade somos nós. Então Humberto de Campos vai fazer a reflexão de, e aí? Qual é a utilidade disso para a minha vida? Para a minha vida prática, para o meu dia a dia? Como é que eu aplico esse ensinamento moral nas minhas dificuldades, nas minhas situações vivenciadas diariamente? Então, nesse sentido, a gente vai discorrer sobre esse contexto histórico, né? Então, o Cristo Consolador ele é anunciado num período que é a Páscoa. Mas não é a nossa Páscoa, né? O que é a Páscoa para nós? Alguém poderia me ajudar? O que é a Páscoa cristã? Na verdade, hoje
Ainda bem, né? E assim, eu acredito que hoje em dia a gente já tem, pelo menos, acho que dentro da nossa concepção espírita, assim, sabe? Muito levada pelas reflexões, inclusive, de vários autores, inclusive o Haroldo, ele bate muito em cima, né, disso, que é um momento de ressignificação de nós enquanto problemas e homem velho, e Exato. que nós arrastamos. Então é essa troca, essa maneira de tentar de novo Perfeito. resolver essas dificuldades, transformando elas nesse momento. Excelente. Sempre, mas a Páscoa pode ser um momento de reflexão. Assim, Deveria ser diariamente Páscoa em nós, né, Débora? Mas está certíssimo, é isso. Páscoa, na ideia cristã, é esse renascimento, né? Que é simbolizado no renascimento do próprio Cristo, né? Nesse retorno do Cristo ao mundo espiritual, de que nada morre. Mas para muitos de nós na sociedade, Páscoa não é nada disso. Páscoa é isso. Para muitos ainda é. Assim como o Natal é presente, né? Então parece-me que se os pais não comprarem um ovo de Páscoa, eles estão cometendo um crime, né, para os seus filhos. E tem pais que são tão arraigados a essa massificação da sociedade que inclusive sentem culpa, têm sentimentos de culpa, né, por não dar aquilo. E aí os amiguinhos vão receber o ovo, então o que meu filho vai falar daí que não recebeu? Então, se a gente for estudar psicologicamente isso, a gente vê que os pais são vaidosos, estão mais preocupados consigo mesmo e com o que os outros vão falar dele do que realmente com o filho, né? Mas não é nosso objetivo. Então, Páscoa, para muitos ainda é isso. Para alguns um pouco mais despertos, é isso que a Débora comentou, que é a minoria. Mas para os judeus, não era nem uma coisa nem outra. Para os judeus, porque nós temos o Cristo que nasce numa cultura judaica, né? Numa cultura monoteísta. Os judeus celebravam, nesse período da Páscoa, que era um período longo, que ia aí por quase um mês, eles comemoravam a libertação do seu povo por Moisés, de um cativeiro de mais de 400 anos lá no Egito, na civilização egípcia, em que Moisés resgata esse povo através de uma comunicação com o mundo espiritual, né, um médium de efeito físico impressionante, e guiado pelo mundo espiritual, nas vozes, nas intuições, inclusive nos efeitos físicos que fazia, retira esse povo e desse lugar, que era o Egito, migra com esse povo até um lugar físico que seria prometido então para que esse povo crescesse, frutificasse, a famosa terra prometida. Então é um momento muito importante para os judeus, né? Se a gente pegar lá o que significa Páscoa do hebraico, significa passagem. Páscoa vem dessa palavrinha aí que é Pesach, né? Que significa passagem. Isso é a Páscoa judaica. Então é conhecida como a festa da libertação. Daí a gente entende melhor, né, a libertação desse cativeiro aí. Então os judeus celebravam essa fuga da escravidão lá do Egito, mas é antes de tudo para esse povo um sentimento, né? Não tem nada a ver com consumo, é um sentimento. E é um sentimento tão importante que as pessoas migravam de toda a Judéia para um lugar específico, que é Jerusalém, onde ficava o templo, para que eles pudessem, então, em reunindo-se no templo, agradecer a Deus, a esse Deus do povo judeu, o único Deus, né, que havia, então, conseguido libertá-los e dado toda aquela terra a esse povo de Israel, né? Então, é a mesma coisa como nós temos hoje o sentimento do Natal, né?
em que a gente fica pensando em como reunir as pessoas que a gente gosta, o que a gente vai fazer para as pessoas que a gente gosta, para aproveitar que estamos todos na mesa. Então, a família fica pensando na comida que fulano adora, que o outro gosta, nos aspectos do sentimento envolvido naquilo. E as pessoas vêm de longe às vezes, né? Às vezes tem pessoas que se reúnem naquele único momento do ano, porque moram longe, mas migram até uma casa, um local específico para comemorar aquele sentimento do Natal, que é o que a gente comemora no aspecto cristão. Então é isso que é a Páscoa para o povo hebreu. Então esse momento é um momento em que provavelmente a gente ia se retirar para a nossa família, nós iríamos pegar um cordeiro, um animalzinho, e nós iríamos ficar com esse cordeiro dentro de casa por quase 15 dias. Os filhos iam dar de comer para esse cordeiro, iam dar água, iam cuidar do cordeirinho, a família ia se envolver com esse animal. Era quase um bichinho de estimação por 15 dias. E isso também tem um símbolo importante, porque no dia da festa de libertação, esse cordeiro então ia ser morto e dedicado ao Deus como uma homenagem, né, por essa libertação. Mas o sentimento envolvido aí é de que nós precisamos nos desapegar. Esse é o sentimento que o povo hebreu cultiva. Por isso que se aproxima o cordeiro da família, se cria um vínculo e depois se ensina a necessidade de desapegar-se daquilo que é material. Então tem um ensinamento muito profundo também nesse cuidado com o cordeiro, né? Tranquilo até aqui? Então, nesse período da Páscoa, Jesus vai fazer um convite para os discípulos. E Jesus vai dizer assim: eu sei que é um momento importante, que vocês querem ir para suas famílias, que vocês estão preparando a mesa, que vai vir um monte de gente de vários lugares para vocês celebrarem a Páscoa, mas eu gostaria de celebrar essa Páscoa com vocês. Eu gostaria que vocês largassem um pouquinho a família, só por um tempo, e ficassem comigo para que a gente possa fazer uma refeição juntos, eu e vocês. Então, vocês têm noção do que Jesus pede aos discípulos? É como se o Vanim falasse assim: nesse Natal, eu queria que vocês ficassem comigo. Abandona um pouquinho a família de vocês, que eu vou fazer uma mesa aqui e nós vamos passar juntos. Né? Então, a primeira reação dos discípulos é: nossa, mas é muito importante eu ficar com a minha família, porque no outro dia eu tenho que ir para Jerusalém. Eu tenho que migrar lá, porque todo mundo migra. Inclusive, as famílias recebiam nas suas casas as pessoas que iam para Jerusalém. Né? Abriam-se as casas, se dava hospedagem, se dava alimentação para esses transeuntes. É nesse período que os apóstolos vão numa família, pedem moradia e não são bem acolhidos. É nesse contexto histórico, na Samaria. E aí Pedro, na sua bondade, né, que ele é particular, ele volta e diz para Jesus: ninguém deu pouso para nós. Você quer que eu peça aí para o Espírito para mandar fogo e queimar essa cidade inteira? Né? Então é nesse mesmo contexto. Então Jesus, sensível, diz Humberto de Campos, a essa celebração familiar, né, como o nosso Natal, a esse costume da sociedade em que ele estava, e sensível às relações afetivas também que ele construiu com os discípulos, ele diz então para todos eles, né, eu anseio por comer essa Páscoa convosco, né, por celebrar, por fazer essa ceia todos juntos. Né? E Jesus já dá aí um grande ensinamento de que a gente tem que renunciar muitas coisas. Né? E era um convite aos discípulos a renunciar uma festa importante de afetividade para algo maior. Né? E eles aceitam isso. Então, eles aceitam o convite do Cristo, renunciam ao convívio com a família e ficam com Jesus. Menos um, Judas. Porque nesse período Judas estava lá com os senhores do templo confabulando a entrega do Cristo.
né? Judas, isso era início da noite, Judas já tinha saído e ia entregar Jesus para depois os sacerdotes o reconhecerem por meio do beijo, né? Judas vai para a festa da Páscoa, para a ceia com o Cristo, e nesse momento então é onde ele beija Jesus, e Jesus é pego, preso, e a partir dali, em 3 dias, ele é crucificado, né? Então Jesus também sabia o que já lhe esperava. Então esse é um momento em que Humberto de Campos vai dizer que Jesus tem os últimos momentos com os discípulos. São as últimas horas. Por isso ele diz: eu anseio essa Páscoa convosco, com vocês. E Jesus tinha muito a ensinar ainda. Muito a ensinar. E essas horas da Páscoa de Jesus com os discípulos vai ser um período de grandes ensinamentos. Jesus vai revelar ali para aquele grupo restrito de pessoas muitas coisas que iriam acontecer, né? Tranquilo até aqui? Muito bem. Então, para a gente entender isso, Jesus então registra, aliás, João registra essa fala de Jesus, né? Nesse momento da Páscoa ali, da celebração, em que Jesus diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Olha, outro Consolador. Por que ele fala outro? Se ele fala outro é porque já tem um. Quem é o Consolador que já havia ali? O próprio Cristo. Ele é o Consolador. Enquanto Jesus esteve na terra, ele é a personificação do conforto, do consolo, do bálsamo, do auxílio, né? Ele personifica essa lei divina, né? Mas, uma vez que ele vai fisicamente deixar a terra, né, outro Consolador virá. Então ele revela isso para esse grupo reduzido dos discípulos. Só que esse outro Consolador que vem, Jesus diz que ficaria eternamente convosco. Então não pode ser alguma pessoa, né? Não pode ser personificado em ninguém. Porque se for uma pessoa, não tem como a pessoa ficar eternamente, né? Então Jesus também já antecipa que não é mais uma personagem, alguém. Não é alguém. Então, provavelmente, é uma ideia, uma tradução da lei divina. Perfeito? E aí o Espiritismo traduz muito bem as leis divinas, ensina muito bem essas leis, né? Nos amplia a percepção sobre muitas coisas. Por isso, a gente pode fazer essa interpretação, como Kardec faz brilhantemente, de que o Consolador prometido pelo Cristo é o próprio Espiritismo. Esse conjunto de ideias, esse conjunto de pensamentos que o Espiritismo explica, que nos faz entender muito melhor a vida e, naturalmente, passar pelas dificuldades que nós temos com mais tranquilidade, né? A gente vai aprofundar isso um pouquinho mais. E aí ele diz: o Espírito da Verdade. Ele até antecipa ali um nome, e é interessante que esse nome depois vai ser reconhecido. Porque quando iniciam as revelações do mundo espiritual para o mundo físico, quando Kardec começa a receber as comunicações mediúnicas por meio dos vários médiuns da época, algumas comunicações têm essa assinatura, Espírito de Verdade, né? Que hoje nós sabemos que é o próprio Cristo, né? Que o próprio Jesus é esse Espírito de Verdade. Uma outra linha interpretativa da doutrina espírita vai dizer que não, que o Espírito de Verdade não é somente Jesus, mas é um grupo de espíritos que compõem a falange do Espírito de Verdade. Bom, mas se é um grupo ou se é o Cristo, isso pouco importa, né? São pensamentos de espíritos que têm essa mesma ideia de Jesus, que estão compromissados em trazer os ensinamentos de Jesus novamente, sem os desvios que sofreram, sem as alterações
que ocorreram por interesses pessoais, por interesses políticos, como a gente sabe aí muito bem do processo histórico, né? A quem o mundo não pode receber, então veja, o mundo não estava preparado ainda para aquilo, porque não o vê nem o conhece. E aí ele fala do que? Esse não o vê nem o conhece. Se o mundo não consegue ver e nem conhecer, é porque falta ao mundo ainda recursos para ver e para conhecer. Então você imagine o que seria o Espiritismo chegando na época do Cristo. Imagine essas revelações que vieram 1857 anos, vamos pensar, depois do Cristo vindo. Imagine se tudo isso viesse na época de Jesus. Provavelmente não frutificaria, porque iria falar de perispírito, sendo que a gente nem tinha noção científica ainda de praticamente nada, né? Iria falar de reencarnação, iria falar de mundo espiritual, iria trazer conceitos e aspectos que somente uma população, uma sociedade mais madura, até intelectualmente, poderia conseguir entender. Mas não só intelectualmente, também moralmente, né? Então era necessário, Jesus já antevia também esse aspecto de que a Terra passaria por um processo longo de aprimoramento intelectual, de evolução das ciências, de aprimoramento em vários sentidos, para com que esse terreno chamado Terra ficasse mais fértil para as ideias espíritas que viriam depois. Não é à toa que nós temos todos os movimentos aí na França de racionalismo, de positivismo, de iluminismo, a cidade da luz, né, no sentido do conhecimento. Não é à toa que Allan Kardec renasce exatamente nesse contexto desse período áureo do conhecimento científico, para com que ele pudesse então traduzir, codificar todas essas informações, né? Mas vós, eles diz aos discípulos, né, o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Veja que não é uma pessoa novamente, né? Se ficará em mim, se estará comigo, tem que estar dentro de mim, tem que estar vivenciado nesse meu psiquismo, nessa compreensão dessas ideias, né? Então, aí fica claro que é uma ideia, que é um aspecto doutrinário, um conjunto de ideias, né? Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, aqui é a cópia da tradução que está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? A quem o Pai enviará em meu nome. E aí Jesus antecipa, né? Eu não posso, Cristo diz, não posso ainda explicar para vocês muitas coisas, porque vocês não têm olhos de ver, né? Eu sempre comparo o que nós éramos à época do Cristo, bebezinhos de fralda aprendendo a engatinhar. E aí, se Jesus ensinasse tudo o que sabia, é como se pegasse esse bebezinho de fralda e colocasse lá no pós-doutorado e desse aula para ele. Ele não ia entender absolutamente nada, né? Porque o Cristo sabe tanto, né? Na verdade, ele sabe tudo de todas as coisas que é possível a um espírito saber, né? Dentro do que é permitido ao espírito conhecer, porque o absoluto é apenas o Criador. Então, imaginemos o conhecimento do Cristo. Então, ele vai ensinando em doses homeopáticas mesmo, e espera que a própria Terra aprimore-se para que depois novas perspectivas do seu ensinamento se ampliem e se revelem, né? Então, nesse aspecto também fica claro que o Consolador Prometido pode ser compreendido como Espiritismo, porque ele realmente ensina tudo o que Jesus ensinou, e mais, ampliando aquilo que Jesus ensinou para o entendimento agora com aquilo que a gente consegue ver, né? Então, a mediunidade, o aspecto das comunicações entre o mundo físico e o mundo espiritual, a própria reencarnação, o próprio perispírito, o conceito de saúde e doença e todos os aspectos que Jesus trabalhava, né? É isso mesmo. Caracteriza o Espiritismo ainda mais, porque e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Exato. Aí entra Humberto e entra Amélia. E o próprio Emmanuel também, né? Exato. Então, e como que o Espiritismo faz lembrar o Cristo?
recordando tudo que Jesus falava, mas dando essa percepção que Jesus não podia ensinar na época, né? Então, por exemplo, uma pessoa que conhecia muito do processo de morte do espírito e retorno do espírito, que na cultura judaica era conhecida como ressurreição, né? O retorno, eles acreditavam no retorno, mas não sabiam muito bem como ocorria esse retorno, como se dava o processo, que hoje o Espiritismo esclarece muito bem, né? Pelos fluidos, pela questão da moldagem do perispírito, enfim. Mas uma pessoa que tinha muito conhecimento disso era Nicodemos, que era um doutor da lei, né? Ele estudava isso, ele ensinava isso. E quando Jesus diz a Nicodemos que é necessário para entrar no reino de céus nascer de novo, e fica muito claro que é de novo, é novamente, né? Nicodemos fica pensativo e pergunta para Jesus. Veja, mesmo ele que estudava muito, a dificuldade para entender como se dava o retorno, porque ele pergunta assim: mas como um homem velho pode voltar para o útero da sua mãe para nascer de novo? Então faltava a eles esse como é o processo, né? E Jesus diz a ele: ué, mas tu és doutor da lei e não sabe dessas coisas, né? E aí dá um exemplo lindo: o Espírito sopra onde quer, Nicodemos, né? Ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai, porque ele tem antes dessa existência inúmeras existências. Ninguém sabe de onde ele vem. Cada um tem uma trajetória. E ninguém sabe para onde vai, porque as reencarnações também são necessárias em função das que a gente tem aqui, né? São solidárias, a gente vai construindo isso. Então veja que Jesus ensinava tudo isso, mas ensinava por metáforas, por símbolos, e que o Espiritismo agora consegue destrinchar melhor. Então não só faz lembrar, como explica muito mais coisas que o Cristo não podia dizer à época, porque a gente ainda era aquela criancinha imatura numa aula de faculdade, não ia ter como aprender mesmo, né? Então, para uma criança, o que a gente ensina? Não pode, não pode, não pode. Moisés fez isso. Não pode matar, não pode trair, não pode fazer isso. É a lei. Tudo não, né? Porque era a única lei que a gente entendia, né? Não põe o dedo na tomada, não pode falar de boca aberta quando está comendo, né? Não pode falar com a boca aberta e mastigar. Então, é tudo não. Agora, Jesus já amplia mais esses aspectos, né? E o Espiritismo vai dizer assim: não, pode tudo, mas para cada ação há uma responsabilização. E a consciência registra, né? Então amplia-se, o processo é muito maior, né? E aí fica a escolha para cada um. Pode, querido, né? Pode fazer o que quiser, meu anjo. Pode fazer à vontade. Pode. Já sabemos que vem o retorno. Vem o retorno. Já sabemos. E é nesse sentido que Jesus, então, pauta todo o seu ensinamento na vida futura mesmo, né? E a vida futura que Kardec vai dizer, quando não é compreendida logicamente, a vida futura é uma coisa assim que não dá para palpar, não dá para perceber, é uma coisa mística, mágica. Será que existe? Acho que não sei. Se eu tenho dúvida, o meu comportamento é voltado para a vida atual. Então, às vezes a gente pode fazer coisas no mundo físico porque a gente não pensa no que vai acontecer depois, né? O Haroldo tem uma frase belíssima que ele diz assim: se o político soubesse o que lhe cabe quando ele corrompe, ele não corromperia. Porque ele está semeando o que ele vai colher na vida futura. Mas o que faz o político corromper? Desviar o dinheiro público e onerar-se mesmo que aquilo não seja dele, apropriar-se daquilo indevidamente. O desconhecimento racional da vida futura. Então Kardec vai nos ensinar que quando a gente entende que a vida futura deixa de ser algo utópico para ser uma realidade, e ele traz isso no céu e inferno, está aqui o exemplo da vida futura. Espíritos felizes, como foi o comportamento, espíritos sofredores, espíritos mais sofredores ainda, espíritos suicidas, espíritos medianos, né? E, aliás, não é bem assim como a gente acha, que às vezes a gente acha que a lei humana, se respeitar certinha, tá bom, mas a gente vê espíritos que respeitaram a lei humana e são sofredores no mundo espiritual.
né? Como a netinha que diz assim, pode chamar meu avô, vocês querem estudar um espírito feliz? Meu avô está bem, ele era super bom, querido, bonzinho com todo mundo. E Kardec evoca o avô. E o avô vem e diz assim, minha neta, vou explicar que entre a lei divina e a lei humana há uma diferença gigante. Eu segui a lei humana, e nem tudo que é permitido na lei humana é permitido na lei divina. Eu sofro. Então, se nós pensarmos assim, uma lei que permite a eutanásia, pode ter lei para isso. O aborto, exato. Como que é lá a pena de morte? Né? São permitidos em alguns estados dos Estados Unidos. No Brasil permite a pena de morte. Então, veja só. Mas, pela lei divina, né, a gente vai ter uma implicação disso. Wagner, que muito da nossa ignorância também é ignorância em uma vontade de manter-se ignorante, Isso. do nosso interesse pessoal. Com certeza. À medida em que eu tenho uma ideia equivocada de que eu não sei, então eu não serei submetido à lei porque eu não a conheço, que eu posso alegar a ignorância, então eu me vejo na tranquilidade. Exato. Então, eu acredito que às vezes até um pouco de nós mesmos, que foi o Haroldo que comentou em alguma exposição dele que nós muitas vezes somos espíritas não praticantes, né? A gente fala, mas não pratica. Não vivencia, né? Não vivencia. E muitos ainda para antes, né? Porque se eu for além dali e conhecer um pouco mais, eu vou ter que praticar, porque eu vou entender que tudo que eu semear eu vou obrigatoriamente Colher. colher. Perfeito. Acaba ficando, né? E ainda tem mais um fator agravante, que é nós vivenciamos por muitas existências um pensamento filosófico de que não tem problema errar, porque nós somos abençoados por alguém que livra-nos de todo esse pecado. E a gente vai para o céu. Então, muito ainda no nosso atavismo está assim, não é tão problemático fazer isso, porque depois vai ter algum jeitinho para resolver, né? E aí a gente vai ver que não é bem assim, né? Mas esse aspecto, pessoal, é gradual. A gente já vai ver como é difícil isso mesmo, né? Bom, então esse é o contexto, né? A partir desse momento, então, Jesus é preso, é condenado arbitrariamente e nós sabemos o destino final aí, né? Agora eu queria trazer uma curiosidade para vocês, ó. O Evangelho de João, ele descreve isso no capítulo 14. A gente pode dividir o Evangelho de João em 3 partes. E João era um judeu, né? Cultura judaica. Os judeus, eles tinham para adorar a Deus o tabernáculo, né? O templo, aquele templo móvel que se montava e adorava a Deus desde Moisés durante o trâmite aí no Egito. E o tabernáculo, ele pode ser dividido em 3 partes. Essa primeira parte que vocês veem ali da coluna até aqueles monumentos que estão no meio, que é conhecido de salão público. Qualquer pessoa pode entrar. A segunda parte, que é o local sagrado, onde só entram os sacerdotes, que é onde tem aqueles monumentos, onde tem aquela mesa, onde tem o candelabro. E estão vendo que lá dentro tem uma terceira parte? Lá, então, é o local mais que sagrado, é o local santíssimo. Lá não entra o sacerdote, só entra o sumo sacerdote. É o sacerdote mor, o que manda nos sacerdotes, né? Isso é da tradição. Se nós pegarmos o Evangelho de João, João vai dividir o seu Evangelho de acordo com essa divisão do tabernáculo. Do capítulo 1 até o 12 é o lugar comum. Ele vai falar das conversas de Jesus com o povo. Ele vai narrar Jesus com todo mundo. É o lugar público. Jesus está no povo, fala com todo mundo tem acesso ao Cristo. Do capítulo 13 ao 18, ele entra para o lugar santo, onde só pode ir o sacerdote. É quando Jesus chama os discípulos e fala só para os discípulos. Veja que é no capítulo 14 que Jesus vai convidá-los à Páscoa.
Então, do 13 ao 18 é uma conversa íntima com os apóstolos, vamos pensar assim, os sacerdotes. E do capítulo 18 em diante, nem o sacerdote pode ir, só vai o sumo sacerdote. Então, os discípulos não acompanham Jesus, ele é preso, e João narra toda a morte, a crucificação e morte em que Jesus vai sozinho. Só ele pode entrar nesse lugar, porque é o sumo sacerdote, se a gente pensar assim, né? Então é bem interessante esses símbolos aí que tem da tradição, com a maneira como as coisas são feitas no Evangelho, né? O Evangelho de João é um evangelho muito bonito de ser estudado. É conhecido como místico. Muito bem. Isso foi percebido por historiadores? Isso é percebido por historiadores hebreus. Isso é muito na cultura hebraica, muito bem trabalhado. O que eles chamam o lugar sagrado, né? O templo, o lugar sagrado, onde Uma parede só. Não, inclusive teve um documentário, acho que não foi Globo Repórter, que eu assisti isso daí, dividido assim como você falou mesmo. Sim. Inclusive tem um altar, que é a entrada, que é até o povo chega e tal, e depois até onde Jesus é bem dividido. Sim, exatamente. Que é tudo Desse templo aí hoje só tem o muro das lamentações. Restou. porque foi destruído tudo. Mas ele, assim, mostra onde era, né? Mas didaticamente é complexo. Bom, então aqui fica esse contexto em que momento foi apresentado o Cristo Consolador, né? Veja que é um momento muito particular de Jesus com os discípulos. Ele ensina muitas outras coisas, tá? Não ensina só isso. Ele vai falar nesse momento que ele é o caminho, a verdade e a vida. É nesse momento que ele ensina isso aos discípulos. É nesse momento que Jesus fala que eles vão ser reconhecidos por muito amardes uns aos outros, né? Jesus, percebendo que eles tinham dificuldade no sentido do amor, de desenvolver isso, ele vai pegar um pão, ele vai dividir o pão e vai dizer assim, sabendo que ele vai desencarnar, ele vai dizer assim: fazei isto, divida o pão e dê às pessoas em memória de mim. E não aquilo de ficar matando cordeiro e dando para o Deus, porque aquilo lá não leva ninguém a lugar nenhum. Então Jesus vai dar muitos ensinamentos, né? Então é muito bonito ler esse capítulo do 13 ao 18 aí do Evangelho de João e naturalmente aprofundar com o que a Amélia traz, Humberto de Campos traz, né? E aí então vamos para a segunda ideia, que é então o que é o Consolador. Que ideia é essa que Jesus traz e que depois o Espiritismo vai destrinchar brilhantemente, né? Então, Jesus fala sempre para espíritos imortais, que nós somos. Nós somos espíritos imortais. O problema é que o espírito imortal, ele precisa de um tempo num mundo físico para ver se ele aprendeu aquilo que ele estudou no mundo espiritual. Não dá só para a gente ficar no mundo espiritual, né? Vocês nunca se perguntaram por que a gente vem para o mundo físico? Por que eu não fico aprendendo no mundo espiritual? Então, mas exatamente. Olha lá, se a gente aprende no mundo espiritual, para que eu tenho que vir para o mundo físico? Para que eu tenho que moldar um corpo? Não dá para aprender. Tem algumas coisinhas a mais. Porque é uma pergunta interessante, né? Espiritual, onde está o conhecimento verdadeiro. É o mundo real, né? É o mundo real. Por que eu preciso voltar para cá? E você já responderam essa? E você já respondeu essa dúvida? Já saciou ou ainda está angustiado? E por que tem que vir? Por que não pode ficar lá? Essa pergunta já foi respondida na codificação. Eu sei, porque já passou. Mas pense assim, de uma maneira simples.
eu sei que o Vanin me matou numa existência anterior. E eu estou com ele no mundo espiritual. E eu sei disso. Porque no mundo espiritual, o meu psiquismo está livre, né? Eu me lembro das coisas. E aí o meu espírito protetor, lá na aula que eu vou ter de perdão, ele fala assim, tem que perdoar o Vanin que te matou. Afinal, olha como ele era quando ele fez aquilo, né? E aí eu falo, tá bom. Então, eu posso, muitas vezes, mascarar um sentimento, né? Eu sei que ele fez isso para mim, eu tenho dificuldades de perdoar, mas eu vou meio que levando em banho-maria, fingindo, mascarando um sentimento que eu não tenho. Já vamos entender isso aí. Então, quando a gente estuda isso lá e vem para o mundo físico, por que é importante vir? Porque acontecem duas coisas. Primeiro, a gente esquece tudo isso que aconteceu, esquece entre aspas, né? Quando eu olhar o Vanin, não vou saber que ele me matou na existência anterior. Mas no meu inconsciente, no meu espírito, isso está registrado. Tanto que a raiva que eu vou ter com ele, aquela coisa assim aquela coisa que, não vou com a cara desse cara, né? Ela tá em mim, né? Então, o mundo físico, ele é importante, primeiro, porque a gente consegue vivenciar com mais naturalidade aquilo que a gente estudou no mundo espiritual e naturalmente perceber se a gente aprendeu mesmo ou se a gente não conseguiu aprender aquilo adequadamente. E isso é possível por meio dessa oportunidade do esquecimento do passado. E uma outra possibilidade é porque no mundo material o espírito tem aprendizados que somente no mundo físico ele vai ter, que ele não consegue ter no mundo espiritual. Uma vez que a gente está envolto pela matéria, nós vamos ter situações em que nós vamos desenvolver espiritualmente submetido àquela situação. Por exemplo, como que eu vou trabalhar o desapego às questões materiais no mundo espiritual? Tem como? Como que eu vou trabalhar a questão do do norteamento da vida, não só para as questões de dinheiro, de trabalho, e de ser reconhecido, e de posses e de títulos, no mundo espiritual? Então, tem coisas que eu só aprendo no mundo físico, né? Mas isso não necessariamente é uma regra, porque lá no Livro dos Espíritos diz que o mundo físico não precisaria nem existir, deixar de existir, sem nenhum prejuízo para o mundo espiritual. Os Espíritos nos ensinam isso. Então, existe como a gente aprender lá também, mas isso deve ser assunto lá para a universidade, a gente não está lá ainda. Enquanto nós estamos aqui nesse início, a gente tem que vir para o mundo físico, né, para desenvolver essas habilidades. Então, nós somos espíritos imortais, é isso que Jesus lembra a todo momento, esse é o foco central do seu discurso. E que nós temos que crescer, evoluir enquanto espírito imortal. A famosa construção do reino íntimo, né, dentro de nós. Mas quando eu venho para o mundo físico, eu preciso moldar um corpo e ter uma identidade nova. Afinal, eu acabei de renascer e eu vou ter uma história nova de vida. E aí que é o problema. Quando o espírito vem para o mundo físico e molda uma nova personalidade, ele acha que ele é aquela personalidade e esquece quem ele é realmente, né? Então, o Espiritismo vai dizer que a vinda, o retorno do espírito ao corpo, a matéria exerce uma influência tão grande sobre o espírito a ponto dele nem se lembrar que ele é espírito, nem se lembrar de onde ele vem, nem se lembrar o que ele está fazendo aqui, o que ele planejou, o que ele acordou, nem se lembrar de que no mundo espiritual ele tinha visto as ações erradas, equivocadas que ele cometeu em existência anterior e as possibilidades que ele acordou de recuperação disso. E aí, quando essas situações começam a aparecer para o espírito, ele começa a reclamar que a vida está muito difícil, está muito pesada, que é muito sofrimento, que Deus esqueceu dele. Então, toda vez que o espírito vem para o corpo, ele molda uma personalidade transitória. Quando eu desencarnar, essa personalidade vai deixar de existir. O Wagner, o Vanin, a Ariana vai deixar de existir.
Eu não vou ser Wagner no mundo espiritual. Porque nessa existência eu fui Wagner, mas e na outra eu fui o quê? E na outra eu fui o quê? E 10 antes dessa eu fui o quê? Então o Wagner já foi masculino, mas já foi feminino, já foi mãe, já foi pai, já não conseguiu ser mãe, já não conseguiu ser pai, já casou, já separou, já viveu sozinho a vida inteira sem casar. São experiências que a gente vai vivenciando para a gente ir incorporando coisas, arquivos, valores para o espírito. Até tentou nascer, não deu certo. Me suicidei em outra, né? Vai saber o que a gente já fez aí, né? Então, essa personalidade, apesar de ser temporária, ela é muito forte em nós. E por que ela é muito forte? Aí nós vamos ter que buscar alguns recursos aí que Joana de Ângeles nos traz, que é o aspecto da psicologia. Então, a psicologia vai ensinar para nós que todos nós, no nosso desenvolvimento, nós temos que formar um ego. O ego é uma parte de mim que está na consciência que me reconhece como eu sou. Ele me dá uma identidade que me diferencia de cada um de vocês, ele me dá uma individualidade e ele me dá uma historinha no tempo. Então, se eu perguntar assim, quem é você? É o ego que vai responder. Eu sou Wagner Bacejo, filho de Laíris Bacejo e Sueli Bacejo, que nasceu em 2 Vizinhos, em 1980, que depois foi para Cascavel, que depois foi para Curitiba, que depois foi para Bauru, que depois voltou para Cascavel, que estudou isso, que estudou aquilo, que fez 6ª série ali, que fez faculdade lá, que gosta disso, daquilo. Essa história de quem eu sou, desde o momento em que eu me entendo como ser, até onde eu estou agora, ela me dá uma individualidade. Eu sou eu, você é você. Você tem o seu ego, né? E esse ego que está na consciência, ele sempre vai achar que ele é tudo. Que eu sou isso. Eu não tenho mais nada além disso do que eu sou. Eu sou o Wagner nessa história toda. E o que eu gosto hoje, o que eu não gosto, as minhas dificuldades, as minhas tendências, vêm de tudo isso que eu vivi aí nessas minhas experiências, né? De agora. Então o ego, ele sempre se acha, como diz Joana de Ângeles, o dono de todo ser. Ele acha que ele manda em tudo, né? Mas quem manda em tudo não é o ego, não é essa coisinha que a gente moldou agora nessa existência para viver essa existência, a parte pequena, a parte menor. Quem eu sou é o espírito imortal. Porque quando Wagner desencarnar, eu não sou mais Wagner. Posso até ser, se eu quiser me apresentar para alguém que me conheceu, eu vou ter que moldar meu perispírito enquanto Wagner. Não adianta eu moldar meu perispírito de 10 existências atrás, não vai nem saber quem é, né? Joana de Ângeles quer aparecer para Divaldo, ela molda a característica perispiritual daquela imagem. Não adianta ela moldar de 40 existências atrás, não vai saber. Então, esse ego, uma vez que eu desencarno, eu faço a mesma pergunta. Quem sou eu? Eu não sou mais o Wagner. Agora eu já sou um espírito imortal que viveu muitas coisas antes desse Wagner e que é tudo isso que eu vivi. Então nós somos... Não passa tão rápido. Você perde já consegue ter consciência que Não, depende muito, né? A consciência sobre as nossas existências anteriores vai depender muito da nossa maturidade. Mas você vai ter consciência de que você não é mais aquela personalidade, que você é bem mais do que aquilo, né? Por mais que a gente ache que não, então vamos supor que eu tenha o meu ego nessa existência foi condicionado pela religião de que eu tenho que dormir e aguardar o juízo final. Eu vou desencarnar, eu vou dormir e aguardar o juízo final. Então eu estou ainda sobre esse efeito. Mas como o mundo espiritual ele é atemporal, ele é eterno, uma hora provavelmente a gente vai cansar de tanto dormir e vai querer dar uma espiadinha, se não dá para acordar já, e aí provavelmente esse é o momento em que
o Espírito nos ajuda a entender que tem mais coisas na vida do que isso que eu penso, né? Então, esse espírito imortal que nós somos, a Joana de Ângeles vai dar um nome de self, né? O self vem do inglês, que significa si mesmo, ou seja, quem eu sou realmente. Eu não sou a personalidade Wagner, eu sou o espírito imortal que nessa existência está Wagner, para aprender o que precisa. Número X, exatamente. Wagner, mas o ego, então não. Ego é momentâneo. Perfeito, sempre. É para a existência. Cada existência tem um ego. Isso mesmo. Então nós podemos falar assim: o ego é a personalidade temporária, o self é a personalidade eterna. Perfeito, está excelente, certinho o seu raciocínio. Mas o ego não vai reconhecer que o self é a personalidade. Isso aí. Ele quer ser o rei, como a Joana de Ângeles diz. Mas o rei não é o ego, o rei é o self. E Joana de Ângeles tem uma frase assim: o rei pode tardar, mas irá exigir o seu trono. Ou seja, por mais que o ego não reconheça que eu sou um espírito imortal, vai chegar uma hora que esse ego vai ter que reconhecer que eu sou um espírito imortal. Perfeito? E como isso vai acontecer? Isso que é o mais interessante na vida. A vida tem mecanismos para fazer o ego perceber que há mais coisas além daquilo que ele acha que é, né? Então vamos pensar assim: tudo que o ego não vê é inconsciente. Eu não tenho consciência, porque o ego está na consciência. Tudo que o ego não percebe é self, é o espírito imortal. Então, a raiva que eu tenho do Vanin, que me matou em 10 existências antes dessa, o meu ego não sabe, mas está no meu self. E quando eu olho o Vanin, eu não vou muito com a cara dele, porque isso está no meu inconsciente. Pode aflorar mais ou pode ficar escondidinho, dependendo do que eu programei. Se eu programei resolver encrenca, isso vai vir. Se eu programei que nessa existência não dá para eu resolver encrenca porque eu vou matar ele, então deixa para mais tarde, então vai ficar escondidinho ainda lá no inconsciente. Uma pergunta, na verdade, nessa colocação, nessa visão, nesse exemplo, na nossa atual parte evolutiva, de bater o olho do Vanin, aí eu tenho uma encrenca lá atrás, é um fator positivo do ego, seria o ego tem fatores positivos? O ego é muito importante. O self o espírito imortal só vai conseguir desenvolver tudo que Deus criou para ele, porque quando Deus cria o espírito, ele cria com todas as sementes das virtudes, né? Tá todas as potencialidades em nós. Lembra lá, nós somos criados simples, ignorantes, mas com todas as possibilidades de ser plenos. Basta o quê? Basta eu querer desenvolver. Então, esse self precisa desenvolver tudo isso. Mas esse é um conteúdo inconsciente. Para esse conteúdo se desenvolver, ele tem que passar pela consciência. Então o ego tem que registrar. Enquanto o ego não registra, o conteúdo do self fica sem funcionar, sem poder ser desenvolvido, né? Então vamos pensar assim: eu tenho que desenvolver a humildade, que é uma virtude do espírito. Mas o Wagner tem um ego que é super vaidoso. Não é nada humilde. Adoro que falem de mim, adoro que me elogiem, adoro que achem que eu sou a última bolacha do pacote, né? Então o meu ego é isso. E aí, enquanto eu não perceber que eu sou assim, que eu sou vaidoso e que eu tenho que desenvolver a humildade, essa humildade fica escondidinha lá. Só que tudo que é escondidinho do espírito, ele vai mandando mensagens para o ego perceber. Então, ele manda uma ondinha, bate lá no ego do Wagner para desenvolver a humildade. O Wagner fala: que humildade, que nada, eu sou vaidoso, eu sou isso, eu sou aquilo.
Vem uma outra onda, vem uma outra onda. Chega uma hora que o self, ele dá um chacoalhão no ego para ele forçar o ego a perceber que aquela característica está dentro dele. Os tombos da vida. Então, vai acontecer alguma coisa que o Wagner vai parar e vai pensar assim, poxa, acho que eu nem sou tudo isso que eu achava que eu era mesmo. Afinal, tá, sou tudo isso e o que adianta? Não consigo ajudar minha mãe que está com câncer e que vai morrer daqui a um mês que os médicos falaram. Isso já não é nenhuma ondinha, às vezes é um tsunami que o self manda para o ego olhar. Às vezes, essas situações vão acontecer nos momentos mais variados da vida, né? Mas é aquele momento em que o ego consegue olhar para o self. E Joana de Ângeles vai dizer que toda vez que isso acontece, o ego tem uma experiência de sofrimento, de que ele não consegue fazer, de que ele não consegue resolver, de que ele está abandonado, de que nem Deus consegue ajudá-lo. É vivenciado, o olhar do ego para o self é vivenciado como uma situação do rei que perdeu o trono. Nossa, que coisa bacana de ouvir isso. É muito lindo, eu particularmente acho. Significa sofrimento. Mas por isso que nós vamos chegar lá no Consolador. Né? Ressignifica sofrimento, exatamente. Então Jesus vai dizer assim, não, mas ninguém sofre. Ninguém sofre. Você está tendo a oportunidade de desenvolver o self. Agradeça a Deus. Isso é um Consolador prometido. Eu já vou além para mudar a percepção do próprio ego. Porque ego é o pré-fixo do nosso egoísmo, que a gente fala. Isso aí. Né? É o movimento em torno dele. Movimento em torno dele. E fala, tudo que é ego, a gente torce o nariz pro ego, né? Eu gosto tanto do ego depois que eu fui apresentada Sim. a ele, psicologicamente falando, porque pensa, é a oportunidade, o ego é a oportunidade que eu tenho para conhecer a minha essência. Com certeza. Para conhecer o eu mesmo, o meu Você self. está pensando o eu assim agora, self, que né? bom. É meu self, é o eu self. Então pensa, se eu não tivesse uma estrutura egóica, Você não consegue se evoluir, não consigo. se desenvolver. Não é querido que é o ego. A gente passa a ter outro olho, outro olhar em relação Certeza. ao ego como uma oportunidade e que também nos chama a responsabilidade. Olha, o ego está ali, agora ele vai estar recebendo mensagens a todo tempo e você também vai ter que estar atento a como o ego vai tentar camuflar, talvez, essa ondinha para que não tenha que vir o tsunami. Perfeito. E a gente pode, para a gente entrar se deslocando já para isso, que é o nosso objetivo, então pensa comigo. Imagina que o espírito, só didaticamente, tá? O espírito é esse salão que a gente está aqui. Então, esse salão é o self. Só que está tudo escuro, está tudo apagado, a gente não enxerga nada. Aí, então, nós somos no início um espírito imortal, nós somos um self. A gente renasce e molda um corpo, que é o bebezinho. O bebezinho acabou de nascer. O bebezinho é inconsciente, é self. Ele não tem ego ainda. O bebezinho não sabe que ele é bebezinho. Ele não sabe as situações do mundo. Ele ainda é uma coisa só com quem? Com quem vai acolher ele. Então, quem é o ego do bebê? Quem cuida do bebê? Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o avô, pode ser a babá, pode ser a casa de adoção, pode ser a lata de lixo, o abandono. Se esse ego que está se estruturando, ele é um self, ele é uma coisa só. Então, a mãe é ele não tem diferença entre a mãe. Aí, o bebezinho sente fome. Quando ele sente fome, ele tem um desconforto. Esse desconforto é uma coisa ruim para esse self, ele joga isso para o mundo. Quem vai acolher ele? Quem cuida dele. Daí a mãe pega o bebê, leva no peito e dá de mamar. Então, o self da mãe, a mãe que é ele, acolheu aquele sofrimento. E ele se sente amado, protegido, querido. E isso deu um estímulo para esse inconsciente.
Formou uma pequena ilhazinha nesse oceano do inconsciente, do estímulo da fome. Daqui um pouquinho, ele tem a fraldinha suja, e aí ele começa a chorar de novo. É mais um estímulo para o inconsciente. Daí a mãe vai lá, troca a fraldinha, deixa ele limpinho, ele tem mais um reforço positivo. Chega um momento em que essas ilhazinhas vão se unindo no inconsciente e formam o que a gente chama da consciência. Ele começa a perceber que há coisas acontecendo e responde àqueles estímulos. E a consciência formada, inicia-se a formação do ego aproximadamente lá pelos 3 aninhos de vida. Quando a criança começa a entender que ela é diferente do outro. Porque quando ela começa a dizer assim, esse brinquedo é de mim, mim quer, você pode ir na casa de mim. É quando no desenho ele fecha a bolinha e diz assim, esse aqui sou eu, esse aqui é o papai, esse aqui é a mamãe. Cada coisa é uma coisa. Ali o ego está formado. Quando essa criança é bem acolhida nos primeiros momentos de vida, o ego ele se estrutura de uma maneira forte, positiva. Ele vai dar conta das situações da vida, porque ele foi acolhido, foi amado, foi protegido, foi bem desenvolvido. Agora imagina a situação oposta. A criança é abandonada na latinha de lixo, ficou lá passando frio a noite inteira, joga isso para o mundo e o mundo não acolhe, ela está com frio ainda. De repente alguém acolhe ela vai para uma casa de adoção, mas ela não tem aquele cuidado, porque são várias crianças que estão lá, então ela vai ficar 4 horas com a fraldinha suja, ela vai ter cólica a noite inteira. Ela começa a achar que o mundo não é tão bom assim, que não vale muito a pena esse mundo. E esse ego se forma mais frágil. A Joana de Ângeles vai dizer que é como um vaso que tem pequenas rachaduras por essas agressões que foram sofridas. Quando a vida vir e der uma agressão muito forte nesse ego, para ele ouvir o self, ele pode trincar e rachar. Se o ego racha, eu sou esquizofrênico. É a esquizofrenia. Eu não tenho ego, eu não sei quem eu sou. Daí o inconsciente vem. Daí eu acho que tem alguém me perseguindo, tem baleia voando aqui, eu estou dentro de uma baleia, eu sou Cristo, eu sou como esse cara que sumiu agora em Goiânia, que ele achava que era, não é Vitor Hugo, mas ele era alguém lá, né? A esquizofrenia é isso, eu não tenho um ego estruturado e o self, o inconsciente, aflora. Não foi em Goiânia? Foi no Acre? Foi no Acre? É. Então, olha a importância que os pais têm nesse aspecto do sentimento, do envolvimento da criança. Agora, claro, quem molda isso? É o espírito, né? Eu, lá no mundo espiritual, acordo com o meu protetor e digo assim, poxa, eu fiz tanta coisa errada que eu vou ter que ter uma estrutura psicológica frágil para eu tentar resolver essas encrencas. Então eu já seleciono o meu ambiente familiar para um pai que vai me abandonar, para uma mãe que vai me rejeitar, para uma... esse aspecto é escolhido para o espírito, né? Possibilidade de fato com ego frágil, sei lá, suicídios, alguma coisa assim. É a prova, né? É o teste. Então, vamos lá, você vai ter um ego mais frágil. É verdade. Então, mais ou menos, Marcos, o entendimento que eu mais ou menos cheguei à conclusão é que, pela nossa situação evolutiva, que nós estamos aqui, nós geramos aflições todo o tempo para nós mesmos, né? Sim. As aflições geram sofrimento, e a partir do gerar o sofrimento, se eu entender o porquê eu sofro, na verdade o Espiritismo explica o porquê eu sofro. Isso. Eu acabo acessando o autoconhecimento em mim mesmo. Perfeito. Que acessa o inconsciente, onde eu me descubro, encontro as minhas falhas, anulio. Você acabou com a minha palestra, que você já deu a conclusão. Tô brincando. É exatamente isso. É exatamente isso. Então, veja a proposta de Jesus. Veja a proposta de Jesus, né? Ele chega para quem está doente e ele conversa com a pessoa e faz o ego olhar para o self.
Algumas pessoas conseguiram olhar para o self e se curaram intimamente, entenderam por que sofriam. Entenderam que é um espírito, que a vida não é só aqui, que existe um antes, um depois, que agora é influenciado pela lei de causa e efeito. Então você imagine um paralítico que não foi curado e no final ele dizia para todo mundo: Jesus me curou. E as pessoas olhavam para ele, ele continuava paralítico. Não, mas não é, Jesus não está falando de uma cura física. Ele ressignificou a doença. Ele entendeu o porquê. Da mesma forma, outros eram curados fisicamente. Jesus dava um suporte fluídico para recompor o perispírito, porque estava no processo, era permitido, ele tinha bônus para isso já, né? Porque se não tivesse também não tinha o que fazer, Jesus não podia interferir na lei. Dava o suporte, mas aquela pessoa continuava no ego, não entendeu o que é um self. Então ela, com a saúde restabelecida, ela voltava às mesmas necessidades do ego. Então ela ia lá para os mesmos equívocos e adoecia novamente. Então Jesus dizia assim: eu não vim para curar corpos, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, no sentido de entender quem você é, o que faz aqui. Mas todo esse sofrimento que há no mundo, ele tem a função de despertar o ego para uma realidade muito maior. Porque às vezes eu vou viver a minha vida inteira querendo as coisas do ego. Eu quero uma boa profissão, eu quero ser reconhecido enquanto profissional, eu quero ter um bom salário, eu quero ter títulos acadêmicos, eu quero ter uma casa como todo mundo acha que tem que ser uma casa para ser feliz. E aí eu vou ter tudo isso, vou ganhar a vida e vou perder a alma, como Jesus dizia. De que adianta o homem ganhar o mundo e perder a si mesmo? Porque eu só vivi para o ego. Daí eu vou morrer, vou desencarnar e vou deixar tudo que eu vivi do ego aqui, porque eu não posso levar, e aí eu não levo nada do espírito. Então essa é a proposta, para que a gente tenha esse equilíbrio entre o ego é importante, muito. O self cria o ego. Então o ego precisa do self para existir, mas o self precisa do ego para se realizar, senão ele não consegue levar o conteúdo para a consciência. Esse domínio do self sobre o ego que nós nos autoconhecemos, nós geramos o autoconhecimento que... Perfeito. Perfeito. E enquanto eu não me relaciono com o self, as deficiências minhas, todas as minhas deficiências que eu trago das existências anteriores, estão no meu espírito, assim como as minhas virtudes. E essas deficiências, quando o ego não olha para elas, e ele tem medo de olhar, o self manda uma onda muito forte. Como o ego não quer olhar, porque ele sabe que se olhar ele vai sofrer, ele cria um mecanismo de defesa do self. Ele joga isso para o outro. Então, por exemplo, o self joga para mim a minha violência, mas eu não vou ver isso, e eu vou projetar ela em alguém e vou odiar você porque eu estou me vendo em você. É a projeção. Porque esse negócio é muito complicado, quando estamos estudando muito ego do self, já não sabe mais quem. Fala do exemplo da... Vamos ver. Da Iris Sinotti. Mas eu quero falar. Sim. Eu não terminei. Não, eu quero te falar dele, corrige a minha. Você já quer falar pra gente que Muito prática. Nós vamos trabalhar o exemplo no Evangelho. Bacana. A gente vai trabalhar Na isso. prática, você tem uma dificuldade, qualquer dificuldade que a gente tenha, é sempre uma proposta do self pro ego. Perfeito. E aí a gente tem que pensar, mas O que a vida quer me ensinar com essa dificuldade? Essa é a pergunta. sim, mas você tem que pensar no sentimento que aquilo gera. Né? Me dá uma raiva lazarenta do fulano. Não é a raiva do fulano. Porque o fulano não pode me fazer ter raiva, ele está em minha raiva. E Pensar o que desperta essa raiva. isso. Porque é isso que faz Então, o ego, né? toda vez que você tem uma resposta emocional a alguma coisa, isso é muito importante que você diz. Toda vez que você tem uma resposta emocional intensa a algo que é negativo, aquilo é seu. Tocou em alguma coisa tua. Então, por exemplo, aquela pessoa que eu odeio que está vindo de novo, não é a pessoa que eu odeio. É que ela é um espelho para eu me ver. Entenderam por que o mundo físico é importante também?
Porque o mundo físico, pela lei de sociedade, permite que o outro faça eu ver a mim mesmo. Então, no início, o ego não se vê. Então, naquele exemplo que eu queria dar, isso aqui é o self, a sala toda. Só que, está vendo aquele ar-condicionado ali? Aquilo ali é a minha vontade de matar alguém. O criminoso que eu sou. O Hitler dentro de mim, né? Que a gente tem muito Hitler ainda no mundo de provas e expiações, né? Basta ver que a justiça no nosso mundo é vingança. Se vingou, está tudo bem. Isso é vontade de matar a pessoa, né? Pega o casal Nardoni, tira da prisão, põe no meio do povo. O povo lincha e acha que fez justiça. Isso é o Hitler, está lá, a minha vontade de matar as pessoas. Mas eu não acho que eu sou, não, eu não tenho vontade de matar ninguém. Eu não tenho vontade de matar ninguém. Então, o ego é um holofotezinho de luz. Enquanto a luz não olhar para lá e iluminar aquele aspecto meu que está na escuridão, eu não acho que eu sou assassino, que eu tenho vontade de matar ninguém. Ele está num aspecto ignorado meu. Só que a vida vai fazer um mecanismo para esse holofote olhar para lá. Então, por exemplo, eu vou assistir um jornal e vou ficar com uma raiva daquele assassino. Se eu fiquei com raiva, é porque o assassino é um espelho meu. Então a pergunta é, o que há desse assassino em mim que me faz odiá-lo tanto? E isso a Iris, uma vez na terapia, disse para a paciente, né? E ela falou assim, credo, então você está dizendo que eu tenho vontade de matar as pessoas como ele? Ela falou, não, mas eu estou dizendo que há dentro de você alguma coisa que assassina alguém. E quando você fala uma palavra de desestímulo a alguém, você está assassinando alguém. Quando você tem uma visão pessimista da vida para alguém, você está assassinando os projetos de vida daquela pessoa. Então a gente vai identificando isso. Comentou assim do comportamento da educação do filho do outro, né? Ah, né, tal criança é muito, sei lá, qualquer coisa. E se a mãe não observar, essa criança vai ser, né? Essa criança é muito egoísta. Se crescer assim, vai ser um adulto egoísta. E se ela acha que a criança é egoísta, é porque ela viu na criança o egoísmo dela. Porque a criança... Eu fiquei pensando assim, se nossos filhos têm defeitos que a gente não enxerga, porque o defeito dele é o teu, né? Como é que eu corrijo o teu defeito que eu não enxergo? Compreende? Sim. Eu não vejo meu filho, meu filho é perfeito, lógico. Os dois a gente sempre é perfeito. Eu não consigo ver isso. Para mim tem muitos certos. Mas a gente... E aí é a observação atenta, Kardec diz, né? Os pais têm que ser aqueles observadores que vão percebendo nos mais pequenos detalhes os defeitos dos filhos, né? Então, se você não consegue ver, se você não consegue ver mesmo, a criança é extremamente, sei lá, vaidosa, por exemplo. E a mãe é extremamente vaidosa. Então, você faz a sua menina vaidosa. É de 0 a 7 anos que eles vão liberar. Mas a gente pode não perceber o defeito dele, que é da gente. Daí provavelmente você vai desenvolver isso na criança. Ela vai ser tão vaidosa quanto a mãe, que não percebe. E a mãe vai ter uma consciência culpada grande por desenvolver isso na criança. E a criança vai ter que lidar com isso pela sua vida. Até que esse self da criança mostre para esse ego que essa vaidade não leva ela a muitos lugares, né? Ela já tem resolvido isso em outro. Exato. Ou, na verdade, seria uma prova para escolher essa mãe para poder passar por Houve isso. um dia que eu percebi um negócio assim, ó. O defeito que eu enxergo no meu semelhante É teu. o defeito que eu tenho que corrigir em mim. Isso aí. Aí eu chego em Joana de Anjos. Meu Deus. É isso. Aí a coisa... Que é um mecanismo de projeção, um mecanismo de defesa do ego da sombra, do que é desconhecido em mim, ignorado, e que o ego não quer perder o trono, né? Porque ele vai ver que ele não é tudo isso. Então, a benfeitora vai dizer assim, que esse processo é lento, demorado, não é para uma existência, ninguém ouve o self numa única existência, graças a Deus tem a reencarnação, porque a reencarnação contempla isso, né? Você vai ser um Cristo. O Cristo é um espírito que não tem mais sombra. O ego dele está integrado ao self. Ele é todo luz.
O ego ilumina toda a sala. Ele vê o relógio, ele vê a tomadinha, ele já venceu o Hitler, ele já venceu a criança ferida, ele já venceu a criança ranhenta, ele já venceu a vovó, ele já venceu o complexo de superioridade, de inferioridade, materno, paterno, todos os problemas que nós temos na vida. Ele já resolveu, caminhando em cada existência, resolvendo um pouquinho. Só que isso é lento. Mas o ego tem que ouvir os valores reais, que são os valores do espírito. Quando eu vivo só para o ego, para os valores que eu vou deixar quando eu morrer, eu vou ter sintomas. O self vai fazer o corpo físico ter sintomas para ver se ouve. E os primeiros sintomas são angústia, sensação de vazio, tristeza, ansiedade e depressão. São os primeiros sinais no corpo físico, psicossomáticos, de que eu estou vivendo para o ego. Tanto que na psicologia, quando a gente tem depressão, a gente fala assim, que maravilha, porque é a vida te convidando a ouvir o teu significado real. Para que você está aqui? O que você quer fazer da vida? Como você viveu até agora que não está certo, que a vida está te convidando a virar e viver para o self, porque você está vivendo para o ego. Então ela vai dizer assim, ó, a verdade, que é o quem eu sou realmente, o self, ela é absorvida a pouco e pouco pelo ego. Gente, é um trabalho para a eternidade. Um dia todos nós seremos como Cristo, mas não é para o final dessa existência, né? E a benfeitora vai dizer que nós não estamos nem ainda em fase de desenvolver virtude. Não adianta você achar que você vai desenvolver virtude nessa existência, porque não vai. Você vai só manter sob controle os problemas, para não causar mais dano. Quando o Mário abre a boca, a turma chia, mas ele está reproduzindo exatamente o que é isso? Exato. Então, olha lá, a verdade é absorvida pelo ego a pouco e pouco, que o ego ouve o self, através da identificação dos valores reais do espírito em detrimento dos aparentes, do ego. Do descobrimento do significado da existência e da sua finalidade. Então eu trabalho a minha vida inteira, trabalho, paro na cama de um hospital com infarto, e aí eu falo assim, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu acho que eu tenho que trabalhar menos, viver mais com a minha família, acho que a vida é muito mais do que só trabalhar e ter dinheiro. Já trabalhei tanto, não consigo o dinheiro que eu quero, então tá bom, vamos viver de outro jeito. Esse é a identificação do significado da existência, né? O senhor que sempre aceita música, tem uma música muito boa que o Wagner está falando, igual eu sei, que se chama Ouro de Tolo. Isso, Ouro de Tolo. Ouro de Tolo. Isso aí. Trono com a boca escancarada, cheio de dentes. É o ego, é o ego. Isso aí. E os consultórios psicológicos estão repletos de pessoas que têm tudo materialmente, mas falta o sentido existencial. Enquanto eu não ouvir o self, a angústia, a depressão, o vazio que tem que ser preenchido pelo significado da existência e da sua finalidade. Isso que é o consolo que o Cristo promete. Enquanto eu não der à minha existência um significado e uma finalidade, para que eu estou aqui, qual é o meu objetivo, eu vou sofrer é o mal sofrer, né? Que no Evangelho tem o bem sofrer e o mal sofrer. Eu estou sofrendo o mal. Acaba com a palestra da Ariana. Ah, é? Então, olha o que ela diz. A experiência de identificação do si, porque self pode ser chamado de self, si mesmo, eu profundo, imago Dei, Deus, imagem de Deus, Deus em mim, si, né? É um passo avançado, tá vendo? A gente nem vai conseguir identificar ainda muito o self. A gente vai só olhar um pouco, o ego dá uma olhadinha, fala, realmente tem que cuidar do espírito e já volta, porque senão dá muita encrenca. É muita luz, daí cega, né? Isso, perfeito. São lampejos. Até que esse ego seja um holofote de luz tão grande que ilumine essa sala inteira, e não só esse pontinho aqui que eu percebo de mim, né? Daí nós somos como Cristo. Daí nós não temos mais nada de desconhecido em nós, né?
Se pensar o pai como Deus interno, o self, daí o ego, eu, e o pai, o self, somos um, integrado, né? Nessa metáfora aí. Na questão que vocês estavam falando da projeção, esse fenômeno da projeção para se identificar no Vaninho, eu acho que o Vaninho é um egoísta. Eu me incomodo com isso. O Vaninho é agressivo, isso me incomoda e fico com raiva. A questão da projeção. Sim. Isso, fazer duas colocações para tentar dar a pergunta, assim, a dúvida que surgiu. Para isso ser realmente um fenômeno de projeção, ou seja, isso está em eu preciso trabalhar, ele precisa, além de observar um fato que eu considero talvez negativo do outro, ele deve me incomodar também. Não. Porque a projeção é sempre inconsciente. Eu nunca vou achar que eu sou aquilo que eu projetei. Aí que vem uma pergunta. Mas daí no caso, por exemplo, dos filhos. Porque daí eu como pai, né? Como pai, como mãe, compreendendo os pais, a sua função de educador. Sim. Né? E lúcidos, responsáveis, eles sabem que para educar precisa o quê? Atento, observação. Isso. Tem que estar atento e de repente para na sua casa um espírito extremamente rebelde e que tem inúmeros Que vai dar trabalho, né? Então, todos esses defeitos que eu captar também são meus. Sim. O que é seu? O que te incomodar emocionalmente. O pai pode identificar uma deficiência que não lhe traz nenhuma implicação emocional. Né? Nossa, eu percebo que se eu não trabalhar essa vaidade, isso pode se agravar. Mas eu não fico assim, que raiva dessa vaidade do meu filho. Se eu ficar, que raiva dessa vaidade, é meu também. Mas se isso não trazer em mim conteúdo emocional, não é meu. Então a projeção, ela precisa de um conteúdo emocional que vem em mim. Algo que me traz um sentimento emocional negativo sobre aquilo que eu observei. Aí é meu. Então, Jesus orientava nisso, né? Se você quer destruir tanto essa mulher adúltera com essa pedra na mão, o que dela é teu? Essa é a proposta que ele vai fazer. Então, ele vai dizer assim, olha para ti. Quem estiver sem pecado, atira a primeira pedra. Ele vai trabalhar a projeção aí, né? Mas é porque incomodou aquelas pessoas. Eu queria tirar a pedra porque eu já tinha deitado com ela e se ela morresse era bom para mim, ela não falava para ninguém. O outro queria tirar a pedra porque e o outro porque e sempre tinha algo que incomodava, né? Então ela vai dizer que essa experiência de identificação é um passo avançado no processo de autodescobrimento, no processo de autoamadurecimento, né? Isso. Ao longo da existência. Perfeito. Porque faz muito mais sentido para a gente pensar desses nossos momentos de virada, né? Que seria as nossas metanoias, né? Que a psicologia tradicional apresenta uma, Sim. Que seria da meia-idade. E faz muito mais sentido para a gente, à luz da psicologia profunda, pensar que isso não vai ocorrer em um momento na vida da gente, mas direto. em momentos de amadurecimento. E que aí Sinote comenta que seria o antes e o depois daquela sua percepção. Então, se hoje o foco está aqui e você não reconhecia, já foi um choque para você, foi um momento de crise, precisou morrer para aquilo ali, para renascer de novo, é uma coisa. A hora que esse foco, às vezes, não precisa nem mudar de lugar, ele só dá uma ampliadinha, que aí pega mais uma rebarbinha aqui da mesma situação, pode É outro desafio. Outro momento de crise, né? Isso eu acho muito bonito. E esse momento de crise, que é essa experiência do ego com o self, é o momento em que a gente cresce, que o ego cresce. É quando a gente sai de uma dificuldade e diz assim, poxa,
eu nem imaginava que eu tinha tanta força para vencer tudo que eu venci. Não, você já tinha, porque o self já tem tudo isso. Você só não sabia pelo ego que você tinha isso. Então, quando você sai dessa situação difícil, renovado em conceitos, com novas posturas mentais, foi uma experiência de iluminação do ego pelo self. Então, para Deus, foi a melhor coisa que podia acontecer aquele sofrimento, porque ele fez você olhar para o self, mudar posturas mentais, mudar atitudes na vida, né? Então, essa experiência a gente chama de a experiência dolorosa que antecede a iluminação. E aí, olha o que a Joana de Ângeles descreve, que lindo é isso. Há um momento inevitável na vida em que o ego terá que se confrontar com o self. É inevitável. Você pode se achar o fulano que está isento a qualquer lei humana, que você está acima de todo mundo e manda e desmanda em quem você quer. Pura ilusão do ego, né? Quanto mais a ilusão, maior é o tombo, maior é a queda do cavalo. Isso aconteceu com Paulo de Tarso. Quando o ego de Paulo se encontra com o self, simbolicamente a gente cai do cavalo, vai para a areia, fica cego, não enxerga mais nada, muda posturas, e aquilo que a gente achava que não valia nada, que é Ananias, é quem vem me salvar, para mostrar que a gente tem que ser humilde, né? Então, esse momento será vivido pelo ego, diz ela, como uma sensação de impotência. Eu não consigo resolver mais isso sozinho. Por favor, alguém me ajuda, eu estou em desespero. Esse é o melhor momento para a evolução do espírito, porque a gente abandona as coisas materiais. A gente começa a valorizar outras coisas, as amizades, o apoio, o suporte, né? Uma verdadeira descida ao inferno, ou uma morte. Mas toda morte é uma morte simbólica, né? Mas uma morte também representa o máximo encontro. É o encontro do ego com o self, né? Então a psicologia diz que no momento de maior crise eu encontro Deus em mim, que é o self, a imagem de Deus em mim. Esse DNA divino que Deus, ao criar o espírito, imprime em nós, né? Estaremos então, a experiência infernal gera transformação. Estaremos na noite escura da alma, fundamental para que o ego perceba que é impotente e não controla o processo. Isso aqui só acontece em mundos inferiores, tá? Mundos primitivos, provas e expiações. Mundos felizes não precisa disso aqui, porque o ego já tem uma noção maior do self. Então ele não precisa mais sofrer para olhar o self. Ele já se conecta com o self de outra maneira. Aprende de outras formas, pelo amor. Provavelmente ele aprenda pelo exemplo. Então os pais são os exemplos. Ele aprende pelo conhecimento. Ele estuda e sabe como fazer e faz aquilo. Mas não precisa sofrer para aprender. Porque em mundo feliz não tem sofrimento. Se não tem sofrimento, como o ego se encontra com o self? É outra aula lá que tem, né? Veja como Deus cria esses mecanismos para a evolução. Só assim é possível a reconexão do eu, o ego, com a grande personalidade, que é o self. Saímos de casa para retornarmos fortalecidos e melhores, com novos valores, como na parábola do filho pródigo. Lembra que o filho se acha o gostosão, pede o dinheiro, vai para o mundo e não quer mais saber de nada, que ele dá conta de tudo? Até que ele vai, acontece o que com ele, com esse ego enaltecido? Ele vai comer com os porcos, porque não tem mais nada, e aí ele quer voltar para onde? Para a casa do pai, que é o self, né? Então, isso é uma parábola simbólica que Jesus usa para falar sobre esse encontro do ego com o self. O pai percebe que é o self, percebe antes que o ego que está Mais uma festa, não aí eu encontro dele. O self sempre, o self fica feliz, né? Pô, olhou para mim, iluminou mais um pouquinho de mim, né? E ainda facilita, né, que Laila? rolam no chão, inclusive, dois. Facilita. Então essa experiência da morte permite ao ego construir uma consciência mais amadurecida e plena de si mesmo. Às vezes a mãe vai precisar perder o filho aos 5 anos de idade para se encontrar com o self. Às vezes está no processo de experiência daquele ego.
E aquele filho que vai desencarnar aos 5 aninhos para ensinar a mãe a se encontrar com o self, também está na experiência dele, esse processo de viver encarnado só até os 5 anos. Mas se esse ego vai ouvir o self ou não, depende de mim. Porque eu posso ouvir e ressignificar a morte do meu filho para os valores da vida, ou eu posso cair numa depressão e me suicidar. Depende, porque se o ego não ouvir o self, ele continua se achando o rei. Daí eu brigo com Deus, quem Deus acha que é para levar meu filho? Como assim? Porque é o meu e não o teu? Né? E aí eu entro nesses processos de que o ego assume de novo o controle, que a vida é só aqui, e não entendo o sentido maior. Ou usa mecanismos de fuga. Fuga do ego, isso aí, mecanismos de fuga. Perfeito. É o Cristo Consolador, vamos ver agora. Isso. De você ter que ressignificar, de você ter que olhar para dentro, que você não consegue mais ver só para fora. E aí você começa a entender que realmente a matéria tem momentos que ela vai ser muito boa para você dar aquele salto mesmo. Com certeza. Se vocês puderem assistir, ele é meio cansativo, filme francês, assim, mas super reflexivo. E é bem isso, ele se obriga a olhar. Se obriga a olhar e no primeiro momento não quer olhar, você volta. E aí vai devagarzinho, tem que abrir percepção, porque a matéria não está dando outra opção para ele. Perfeito. É bem legal que você assistir. A gente pode utilizar esse self, esse ego, utilizando no linguajar de Jesus, quando ele se refere à carne, ao espírito. Isso. Mais ou menos Isso aí. no pensamento dele. Né? Perfeito. A carne seria O ego. Viver para dar as coisas de César o que é de César e de Deus o que é de Deus. O ego é importante. Eu preciso das coisas materiais, mas o necessário é a vida, não preciso do excesso. Se eu vou só no excesso e só quero as coisas materiais, eu me perco. Daí vai começar a sintomatizar isso daí. Então a gente vai trabalhar o exemplo da mulher equivocada, que é a mulher adúltera, mas que a benfeitora Amélia Rodrigues chama de equivocada, né? Porque ela diz também que chamá-la de adúltera é a projeção do adúltero que há em nós, né? Então, num primeiro momento, nessa passagem evangélica, lembrem que o Cristo se encontra com uma multidão de pessoas que estão com pedras na mão para atirar em cima da mulher que foi pega em adultério, né? Então, nesse aspecto, todas essas pessoas aí, nós que estamos ali com a pedrinha na mão, essa raiva, essa agressividade, porque quem sou eu para julgar alguém? O Espiritismo nos ensina que a própria consciência de cada um é o juiz de cada um. Então, eu não tenho que me preocupar com o que os outros fazem, eu tenho que me preocupar com o que eu faço, não é verdade? Então, essa pedrinha na mão é nós olhando para a mulher e identificando nela todas as nossas deficiências. Por isso traz um sentimento emocional forte e a gente quer, apedrejar. Né? Então, Jesus vai mostrar que, primeiro, essa justiça é baseada em vingança, porque nós somos esses assassinos, né? Esses adúlteros. E olha, no mundo de provas e expiações, quem achar que resolveu os problemas da energia sexual é porque o ego não entendeu nada do que está fazendo aqui ainda, né? Porque ele nem consegue olhar que ele tem problema na energia sexual ainda. Porque o maior desafio nosso é a energia sexual. É ali que eles nos pegam, né? Porque são os maiores conflitos. Então, uma vingança desproporcional, julgamento irresponsável daqueles que encontram arestas do próximo, mas são covardes para encarar suas próprias deficiências. Então, um mecanismo projecional que a gente tem, justamente por desconhecermos o inconsciente, e aquilo que me incomoda no outro é conteúdo meu. Jesus, entendendo que não precisa julgar ninguém, porque ela já sofre sozinha, ela já tem o registro na consciência do que fez, então ele vai trabalhar sempre o acolhimento, né? Olha o Cristo Consolador. Então é o acolhimento. Então, um segundo momento da passagem, Jesus, ele ainda nem conversou com ela. Percebendo nós que estávamos lá projetando, ele vai fazer um convite para nós olharmos para a nossa projeção interna. Um convite ao autoconhecimento. E aí diz que ele começa a desenhar lá na areia,
E as pessoas vão se aproximando e cada um lê a sua maior deficiência interna. Eu lembro, eu estava na fila atrás de ti ali. E aí a pessoa diz que olhava o que Jesus havia escrito, e o Vanin lia lá, adúltero, né? O Wagner lia egoísta, e aquilo mexia com a pessoa, né? Era um convite para esse ego olhar que tem mais coisas na vida. Então, esse conhecimento de si mesmo que Jesus propõe, né? Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, né? Propondo que a gente não tem que julgar ninguém, né? Depois ele vai para aí sim o conforto da mulher. Então ele vai apoiar e não julgar. Então toda vez que eu estou julgando alguém e alguma situação, eu ainda não entendi espiritismo. Eu ainda estou só na teoria, estou só naquele que não pratica, né? Porque se eu julgo, aquilo mexe comigo. E aí eu identifico algo que eu quero resolver, né? Eu projeto aquilo. E se eu julgo, eu não dou o direito da pessoa fazer o que ela quiser, inclusive de trair, de matar, de corromper, de roubar. Nós temos as leis humanas que resolvem isso, deixamos as leis humanas dentro do que é possível. O que a lei humana não resolve, a consciência, ninguém se furta, nós sabemos disso, né? Então Pedro pergunta para Jesus, mas ele fala mal de mim, fala mal da minha família e você não deixa eu bater nele? Né? Falando para Jesus, como que eu tenho que agir? Jesus vai dizer, amando ainda mais, porque o que você está com raiva dele é teu, Pedro. Você tem que olhar para si e resolver esses problemas, porque quando você perceber que é seu, o outro deixa de te incomodar. Então, o casamento que eu caso há 10 vezes e eu só encontro a mesma pessoa nos 10 casamentos, é porque não é o problema com a pessoa, é porque eu projeto nas 10 pessoas que eu me relacionei as mesmas deficiências. E enquanto eu não perceber que é meu, quando eu resolver isso em mim, eu tiro a minha carga projetiva em cima do outro e o relacionamento fica mais saudável, mais tranquilo. Até peço desculpas, nossa, me desculpe porque nunca isso foi teu, isso era sempre meu. Né? E eu jogava em cima de você. Isso é libertador, né, Mário? Isso é libertador. Você chamar sempre para você. Não é que a gente está falando que a gente é responsável de tudo. Não. É. Mas é uma análise, né? Então, por que eu estou nesse contexto? Não precisa necessariamente ter alguém que te incomode, mas o que você está fazendo naquele contexto? Perfeito. Aquela confusão. Então, faz a pergunta, por que eu tenho que estar aqui nesse contexto? Se você viu tal, a minha parte deve estar por aqui. Não é claro, né? Muitas vezes você tem que conversar muito com Deus para entender, né? E é isso que faz a gente crescer. Então, lá no Livro dos Espíritos, né? Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de resistir ao mal nessa vida e crescer? Né, de evoluir. E aí a resposta, um sábio da antiguidade já lhe disse, conhece-te a ti mesmo. Se eu conheço os meus defeitos, eu mantenho ele sob controle, eu trago em rédea curta, eu sei que eu sou agressivo, então eu já mantenho esse pitbull na coleira. Quando vem a agressividade, eu seguro, eu controlo, porque você não vai ser anjo nessa existência. Essa existência é só para não machucar as pessoas com as suas deficiências, é manter sob controle, porque conquistar a virtude é muito mais para frente, muito mais, né? Mas se eu já não vomitar a raiva do meu chefe na minha esposa, já está ótimo, porque eu já mantenho isso sob controle dentro de mim, né? Então Jesus vai trabalhar nesse terceiro aspecto, esse apoio à mulher. Porque a gente acha que o assassino não tem direito a nada. E a gente fala assim, se matar melhor, menos um para incomodar. É uma visão completamente equivocada do mundo, acabou o problema, né? Quando na verdade ele é meu irmão, um irmão que precisa de muita ajuda, porque está doente, não sabe ainda como se conduzir na vida, tanto que faz o que faz. É ele quem mais precisa de esclarecimento, né? Então, onde estão os teus acusadores? Porque depois que ele propõe o autoconhecimento, pessoal, vai embora, né? Preocupado Jesus está em eliminar o vício interno, né? E não o viciado. Não quero matar o ser,
mas eu quero ajudar a mulher equivocada a se tratar das suas viciações, assim como cada um de vocês que está com a pedra a tratar das suas próprias viciações. Por isso ele diz, eu não vim, Pedro, para curar corpos, né? Então, corrigia o erro, mas aí que está o consolo. Adverte sobre os equívocos. Então, não é assim, tudo bem, ninguém te condena, vai para casa que não aconteceu nada. Não, é a responsabilização. A tua consciência registrou isso, você que escolheu, livre-arbítrio. Mas também dá para resolver. Tem como resolver. Deus é amoroso. A vida vai criar mecanismos para o teu ego olhar para o self, por conflitos, por sofrimento, por dor, porque é só assim que você vai aprender enquanto você estiver nesse estágio, mas você vai reparar isso, vai tranquilizar-se novamente. Então é apoio, é cuidado com a pessoa que se equivocou, é dar condições para se recuperar, né? Então muda completamente a visão nossa, da nossa vida nas situações desafiadoras, nos problemas, no sofrimento, no diagnóstico de doenças, nos reveses financeiros. A pergunta é sempre essa: o que a vida quer que eu desperte de valores do espírito? E aí eu não tenho mais problema, gente. A gente tem a paz do Cristo em todas as situações. Porque vem um problema, a família toda está lá desesperada. E você olha e diz assim, mas vamos resolver. Como é que a gente pode resolver isso de uma maneira lógica, para todo mundo crescer, para aprender? Né? Sabendo que Deus é amor, sabendo que tem a lei de causa e efeito, que faz com que nada aconteça que não tenha uma causa. Se essa causa procede de Deus, de um Criador justo e bom, tem que ser justo e boa a causa também, né? O que acontece conosco, ou melhor, a consequência tem que ser justa e boa, proporcional à causa. Então a gente para de reclamar da vida. Para, né? Então corrigia o erro, advertia, mas apoiava. Levanta-te, ele diz para ela. Cabeça erguida, você se equivocou, mas ninguém pode voltar atrás. Mas daqui para frente você pode mudar. Então, continua a vida e segue, mas não tornes a pecar, né? A orientação de que não se comprometa ainda mais. E aí o sentido final dessa educação, né, Ari? Entendendo os anseios e os instintos que ainda alimentava aquela mulher, ele não a condena, mas ele faz ela olhar para dentro e cultivar aquilo que ela tem, as deficiências que ela traz, para poder ressignificar e viver melhor, né? Então isso aqui não está no Evangelho, que é quando ela procura Jesus depois na casa de Simão, porque aquilo incomoda muito ela. E Jesus identifica então aquele sentimento da energia sexual que era usado para uma situação, que ela vai ressignificar e utilizar aquilo com controle, com responsabilidade, né? Então o Consolador, para a gente finalizar, ele é essa mudança de postura mental. É isso que o Cristo nos ensina. É uma ressignificação das coisas, né? Tanto que a benfeitora Joana de Ângeles vai dizer assim, não dá para conviver com quem só reclama da vida. Não dá. Tem que deixar essa pessoa assim, entender que a vida não é isso. Ela tem que ressignificar. E quanto mais ela reclama da vida, mais a vida vai trazer situações para ela reclamar. Até que ela perceba que ela tem que ressignificar. Porque são as ondinhas que o self manda. Então, a supremacia do amor, de que tudo é possibilidade amorosa, que ninguém está aqui para sofrer, de que a gente não está aqui para sofrer, a gente não está aqui para pagar. Esse é um pensamento equivocado. Jesus ressignifica isso. Você está aqui na melhor oportunidade para crescer, por isso você reencarnou, está no Livro dos Espíritos, né? Qual o objetivo da encarnação? Progresso. Então ninguém reencarna para falhar. Não, Wagner, mas é que você não sabe as provas que eu estou passando. São as melhores provas para você crescer. Não é pesada a cruz, é isso que Jesus dizia. O fardo é leve. Se você reencarnou e está vivendo isso, o fardo é leve, é o melhor momento. Basta que você tenha essa percepção de que tem a causa e o efeito, de que tem a justiça divina e que Deus é amoroso para ti, né? Então, o sofrimento e os problemas passam a ser oportunidades de aprendizagem. E se é uma oportunidade de aprendizagem, eu não fico bravo com Deus, eu agradeço, né? Então a Joana tem uma frase que é impactante. Ela diz assim: quando aprendermos a agradecer pelo câncer
que é a oportunidade de cura do espírito, evoluiremos mais rapidamente. Olha que bonito isso. Quando aprendermos a agradecer pelo câncer, que é a oportunidade de aprimoramento do espírito, justo e bom, cresceremos mais rapidamente. Porque daí a gente para com essa coisa de que Deus me abandonou, Deus não gosta de mim, eu sou coitadinho, porque eu com o câncer, porque eu com o revés financeiro, porque eu que trabalho, nunca tenho dinheiro, porque eu que não consigo nada na vida. Para com essas coisas. Dá um sentido e começa a trabalhar dentro do que a vida oferece. Então, sofrimento como oportunidade de desenvolvimento do self, mas sem isentar ninguém da responsabilidade. Aí a gente tem a paz do Cristo, né? Você está no diagnóstico do câncer resignado, de paz com Deus, dizendo assim, não sei onde eu estava com a cabeça quando eu assinei esse contrato, porque acho que está pesado demais, mas se é o melhor para mim, vamos lá, me ajuda, eu estou disposto a crescer, me ajuda, e ajuda-te que o céu te ajudará, no sentido de que essas coisas, imagina a família que a gente tem no mundo espiritual nos ajudando naquilo, né? E aí a gente entra nessa psicologia, que é uma psicologia de otimismo, que é de graça a Deus por tudo que nos acontece, que é o último livro da benfeitora, a psicologia da gratidão, que ela vai dizer que quem não entende o sentido da vida só agradece as coisas boas que chegam. Quando a gente tem sentido na vida, a gente agradece também as coisas más que nos chegam, porque são oportunidades de crescimento, né? Entendendo que as dificuldades chegam para a gente conseguir melhorar o nosso ego, ou olhar para o céu, então não tem coisa ruim nenhuma. Perfeito. Por isso que é consolador, entendeu? Então essa visão que o Espiritismo nos traz, ela se fundamenta nesse tripé, né? Deus nos seus atributos de amor, de justiça, de bondade, nos atributos de que não existe oportunidade, aliás, não existe ação que fica sem consequência, né? A lei de causa e efeito, e a reencarnação, que permite que esse aprimoramento aí desse espírito vá acontecendo. Então, quando a gente entende esse mecanismo da vida, fica muito mais fácil a gente passar por qualquer situação, né?